Vamos resolver a questão 26 da prova AFA 2018. Considere a função real f de x igual a 1 sobre 2x mais 2 para x diferente de menos 1. Se f de menos 2 mais a mais 1 quinto é igual a f de menos a, então f de a sobre 2 menos 1 mais f de 4 mais a é igual a... O enunciado nos fornece uma função, uma equação com uma única incógnita, que significa que a gente consegue encontrar o valor dessa incógnita, porque quando é uma só, a gente só precisa de uma equação mesmo. E uma expressão a qual a gente deve descobrir o valor numérico, e para isso a gente precisa do valor de a. Então vamos calcular o valor de a partir da equação. Para isso a gente precisa calcular então f de menos 2 mais a e f de menos a. Então primeiro f de menos 2 mais a. Vejam que pela lei de formação a gente tem que f de x é igual a 2x mais 2. Então, no lugar do x agora a gente tem menos 2 mais a, basta a gente substituir aqui na expressão também. Então, 1 sobre 2 vezes menos 2 mais a mais 2, que vai dar 1 sobre menos 4, 2 vezes menos 2 menos 4, 2 vezes a mais 2a mais 2. Isso dá então 1 sobre 2a menos 4 mais 2 menos 2. A gente pode até colocar o 2 em evidência, então a gente vai ficar com 1 sobre 2 vezes a menos 1. Então, 1 sobre 2 vezes a menos 1 é o f de menos 2 mais a. Agora vamos encontrar f de menos a. Então, f de menos a é igual a... Também vamos substituir menos a no lugar do x. Então, 2 vezes menos a mais 2, que vai dar 1 sobre 2a, aliás, menos 2a mais 2. A gente também pode pôr o 2 em evidência aqui. A gente vai ficar então com 1 sobre 2 vezes menos a mais 1. Vejam que se a gente multiplicar por menos 1 em cima e embaixo, a gente vai ficar com menos 1 sobre 2a menos 1. Olha, a gente troca o sinal do a e do 1 aqui e fica com uma expressão muito parecida com a de cima. A diferença é que aqui o 1 é negativo. Isso vai ajudar a gente na equação. Então, substituindo agora o f de menos 2 mais a e o f de menos a gente vai ter que 1 sobre 2 vezes a menos 1 mais 1 quinto é igual a menos 1 sobre 2 vezes a menos 1. A gente pode passar esse 1 sobre 2a menos 1 para o outro lado, e aí a gente fica com 1 quinto é igual a menos 1 sobre 2a menos 1 menos 1 sobre 2a menos 1. Positivo passou para cá negativo, né? Isso vai dar então menos 1 menos 2 sobre 2 vezes a menos 1. A gente tem 2 em cima e embaixo, podemos cortar. E agora a gente tem, então, 1 sobre 5 igual a menos 1 sobre a menos 1. Os valores que estão dividindo podem passar para o outro lado multiplicando. Então, agora a gente tem 1 vezes a menos 1, então a menos 1, igual a menos 1 vezes 5. Portanto, a menos 1 igual a menos 5, a igual a menos 5 mais 1, e, portanto, a igual a menos 4. Pronto, encontramos o valor de a, agora a gente pode substituir ele na expressão que a gente precisa calcular. Bom, a expressão é essa daqui e a gente já sabe que o a vale menos 4, então vamos substituir. F de a sobre 2 vai virar f de menos 4 sobre 2 menos 1 mais f de 4 mais a, que é menos 4, então menos 4. Isso vai dar f de menos 4 sobre 2 menos 2 menos 1 mais f de 4 menos 4, 0. Isso vai ser f de menos 3 mais f de 0. Por fim, a gente só precisa aplicar a lei de formação da função de novo. Então, agora a gente substitui o menos 3 no lugar do x e o 0 no lugar do x. A gente tem, então, 1 sobre 2 vezes menos 3 mais 2 mais 1 sobre 2 vezes 0 mais 2, que é igual a 1 sobre menos 6 mais 2 mais 1 sobre 2. Isso dá 1 sobre menos 4 mais 1 sobre 2, que é a mesma coisa que menos 1 quarto
mais 1 sobre 2. Nesse ponto, a gente tem que o MMC de 4 e 2 é 4. Então, a gente tem 4 dividido por 4, 1. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. Então, mais 2, que é igual a menos 1 mais 2, 1 sobre 4. Pronto, nossa expressão deu 1 sobre 4, só que o resultado está em números decimais. 1 dividido por 4 é igual a 0,25, que corresponde à alternativa D. Bom, é isso, bons estudos e boas provas!